Olá, eu sou Mariana Monteiro, médica oncologista do Grupo Américas Oncologia e pesquisadora do Instituto COI. Hoje eu vim aqui falar para vocês de um assunto muito importante. No dia 1º de agosto foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Pulmão. Então eu vou falar para vocês os principais fatores de risco que levam ao surgimento dessa doença e o que a gente pode fazer para evitar um câncer que hoje é o que mais mata em todo o mundo. A gente sabe que o cigarro é o principal fator de risco para o surgimento do câncer de pulmão. Sozinho, ele é responsável por cerca de 80% a 90% de todos os casos de câncer de pulmão. E não só isso, ele é responsável por cerca de 7 milhões de mortes por ano no mundo inteiro. Então, ele é um tipo de doença que merece ser combatida. E o risco de câncer de pulmão, ele vai aumentando de acordo com o número de cigarros que você fuma no decorrer da vida. Então, por exemplo, um paciente que fumou durante 40 anos um maço por dia, ele tem 20 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão quando comparado a um paciente que nunca fumou. Mas o lado bom é que se você para de fumar hoje, esse risco vai reduzindo progressivamente no decorrer dos anos. Quando você atinge 15 anos sem fumar, esse risco já se reduziu aí em torno de 80% a 90%. Então vale a pena parar de fumar, tanto para poder reduzir o seu risco de câncer de pulmão, quanto dos seus familiares e as pessoas que convivem com você. A gente sabe que a exposição à fumaça do cigarro, em uma proporção bem menor, mas ainda assim, ela aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão. E aquela pessoa que tem contato com a fumaça do cigarro desde a infância pode ter um tempo de exposição muito mais prolongado. Então proteja você, proteja os seus familiares, busque assistência médica para interromper o tabagismo e assim reduza o seu risco. E aqueles pacientes que ainda estão sob efeito do cigarro ou ainda pararam de fumar há pouco tempo, busque o seu médico para poder fazer os exames de rastreamento e de diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Esse exame geralmente é feito através de uma tomografia de tórax com baixa dosagem de radiação. Assim você consegue detectar de forma mais precoce o câncer e aumentar as suas chances de cura. E por falar em radiação, a gente sabe que isso é um fator também de risco de desenvolvimento de câncer de pulmão. E a gente vê isso muito em pacientes que fizeram radioterapia como tratamento oncológico na região torácica. Esses pacientes também têm um fator de risco maior e devem ser vigiados. A exposição a outros fatores, como é o caso da poluição ambiental, como é o caso das fumaças de queima de madeira e carvão, aumentam também o risco de câncer de pulmão, mas numa proporção bem menor do que o cigarro também. Alguns ambientes de trabalho, eles também podem expor a algumas substâncias tóxicas que aumentam o risco de câncer, como é o caso do asbesto ou amianto, ou exposição a metais pesados, como arsênio, crômio e níquel. Então, se você trabalha com esses materiais, solicite sempre os seus equipamentos de proteção individual para que o seu risco possa também se reduzir. Pacientes que têm fibrose pulmonar devem sempre fazer acompanhamento com pneumologista, porque esse é um tipo de doença que pode aumentar o risco de câncer de pulmão. E pacientes que têm história familiar de câncer também têm um risco maior de desenvolvimento. Mas muito cuidado, não quer dizer que só pelo fato dos seus pais ou avós terem tido um histórico de câncer de pulmão, que você também vai ter, ou que você tenha um risco muito alto de ter. Nem sempre vai ser necessário uma avaliação genética ou hereditária nesses casos. A gente conhece muito pouco sobre a relação de história familiar de câncer de pulmão com história pessoal. Na dúvida, é sempre muito importante, procure o seu oncologista ou um oncologista dos seus familiares para retirar mais dúvidas. A gente precisa combater esses fatores de risco, precisamos nos prevenir e, principalmente, parar de fumar. Em caso de qualquer dúvida, busque um atendimento médico, busque um oncologista para saber o que mais você pode fazer para se proteger.